Louvado seja o nosso Deus, a você também que nos acompanha pela transmissão do YouTube. Bem-vindo na Igreja Presbiteriana Jardim Verônia, ainda que de forma virtual, e que em breve você esteja conosco aqui também. Mas que Deus continue sendo adorado, exaltado, glorificado, mesmo nesse momento em que você, assentado como já está, receberá a instrução da palavra de Deus. Mas devemos fazer isso, eu ministrando a palavra, você recebendo a instrução da palavra de Deus nessa noite. Devemos fazer isso adorando o Senhor em espírito e em verdade. Nós iniciamos na semana passada a exposição dessa série de junho, Palavra do Senhor Jesus, dentro do Sermão do Monte, essa frase que ele usou várias vezes, quando ele aprofunda alguns mandamentos lá do decálogo, dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, com a frase, eu, porém, vos digo. E nós fizemos isso na semana passada, não vou repetir, mas apenas quero relembrá-los que vocês que estavam aqui no domingo passado afirmaram categoricamente que vocês creem nas Escrituras Sagradas, que ela é a única regra de fé e prática, que você entende que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, aquilo que nessa noite, mais uma vez, Deus ministrará ao nosso coração é palavra de Deus, mensagem da parte do Senhor. Eu, porém, vos digo. Hoje nós vamos trabalhar o 7º mandamento. E eu quero convidar os irmãos e irmãs a que abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, e leremos a uma só voz dos versos 27 a 32, e já quero combinar com toda a igreja que teremos muitas outras passagens. Eu usei uma expressão hoje na classe de catecúmenos e vou repeti-la aqui. Quanto mais a Bíblia falar e menos eu falar, mais você será convencido nessa noite da palavra de Deus. É a palavra que tem que falar comigo e com você. Então, às vezes, eu posso até ter um bom argumento, mas eu tenho que pregar aquilo que a palavra de Deus ensina, sob a iluminação do Espírito Santo. Por isso, eu achei extremamente importante nessa noite não trabalhar apenas esta passagem, que é a base, mas nós vamos visitar outros textos que trarão para nós mais luz ainda sobre as palavras do Senhor Jesus, aqui registradas em Mateus, capítulo 5, dos versos 27 a 32. Vamos juntos fazer essa leitura, irmãos? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Amém. Amada igreja, esta palavra, este mandamento, que está baseado aí no decálogo, lá em Êxodo capítulo 20, traz para nós uma palavra para preservar a família. Embora é uma palavra que está na proibição, né? Não adulterarás, mas esta palavra ou este mandamento, como também o da semana passada, quando falamos do não matarás, ele traz algo para preservar a sua vida, preservar a sua família, preservar o seu casamento. E eu quero também aqui, para ampliar a aplicação dessa mensagem nessa noite, não acharmos apenas que, embora os textos se dirigirão mais aos homens, é uma tristeza o que eu vou dizer agora, mas é um fato, não só homens adulteram, mulheres também. E infelizmente a sociedade hoje anda caminhando a passos largos. Mulheres estão, às vezes, talvez por causa de toda a opressão sofrida pelo machismo, elas resolveram dar o troco na mesma moeda, e resolveram praticar as coisas atrozes que os homens praticam. Então, a palavra não é dirigida apenas aos homens, mas também às mulheres.
Essa palavra não é dirigida apenas aos casados, portanto os solteiros diriam assim: opa, essa mensagem hoje não serve para mim, eu posso até ir embora agora porque eu sou solteiro. Não, essa palavra serve também para os solteiros, como um alerta, porque se Deus permitir, você se casará um dia. A palavra de Deus também significa que, mas pastor, eu ainda não tive contato sexual com homem algum, com mulher alguma, eu sou virgem. Ok, a Bíblia diz que você deve se guardar mesmo puro para o seu casamento, mas às vezes, infelizmente, você pode ser virgem, mas ser uma pessoa impura na cabeça e no coração. Aí você diz: não, mas ninguém me tocou, eu ainda estou intocável, mas lamentavelmente pode ser uma pessoa impura e devassa na mente e no coração. Por isso essa palavra é para todos nós nesta noite. O texto então mostrou para nós mais uma vez que o Senhor Jesus, Ele aprofundará este mandamento: não adulterarás. Nós sabemos que na igreja muitas vezes a gente coloca esse pecado como o pecado capital, né? Ou seja, esse é o pecado dos pecados. Mas eu quero dizer uma coisa a você: para Deus, todas as coisas que nós quebramos é pecado. Pecado é errar o alvo, é a transgressão da lei. Então não vamos aqui achar que esse é o pior dos pecados. Aliás, se nós fôssemos encontrar um pecado que ele não aparece, mas que ele deveria talvez ao longo de alguns estudiosos ser o senhor de todos, sabe qual é? É o pecado da soberba e o pecado da cobiça. Ninguém vê o soberbo. Dá para ver um soberbo por dentro? Eu posso estar te cobiçando agora, você pode estar me cobiçando e eu não vou descobrir nunca. Então existem alguns mandamentos que você talvez terá que externá-lo para ser visto o que você faz. Mas Jesus mostrou semana passada para nós que não matar não é simplesmente tirar a vida de alguém. Basta você odiá-lo no coração, você já é um assassino. E nessa noite Jesus nos mostrará isso à luz desse mandamento, quando Ele diz: não adulterarás. Queridos, nós vamos fazer uma leitura ou várias leituras para nos auxiliar a entender essa primeira parte, quando o Senhor Jesus diz aqui no verso 27, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Vamos lá na origem desse texto, Êxodo capítulo 20, todos os textos serão lidos em conjunto. Êxodo capítulo 20, versos 14 e também leremos o 17, o 10º mandamento. Êxodo capítulo 20, versículos 14 e também o versículo de número 17. Se possível, só diminua um pouco o ventilador aqui na frente, irmãos, para as folhas não ficarem voando aqui da minha Bíblia, por favor, muito obrigado. Êxodo 20, 14 e depois o versículo 17. Vamos ler? Não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Talvez você diga: pastor, mas o senhor não vai falar só sobre adultério nessa noite? Por que nós lemos o 17? Porque no segundo que Jesus vai aprofundar o mandamento para nós nessa noite, para que este aprofundamento seja compreendido por nós, a cobiça entra em ação dentro do nosso coração, quando você começa a desejar algo que não é seu. E isso te leva às vezes à prática do adultério. Por isso nós estamos lendo, mas o Senhor Jesus deixou claro para nós: não adulterarás. Os irmãos acham que Deus leva a sério esse mandamento? Sim ou não? Muito a sério. Tudo bem que você já vai pensar assim que eu terminar de ler o próximo texto, dizendo: ai, que bom, né, pastor, que algumas coisas da lei já se cumpriram e que eu estou debaixo da graça. Mas você tem que entender que o nosso Deus continua sendo santo e zeloso. Nós já cantamos essa noite algumas canções, alguns hinos que exaltam a santidade de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos ler, por exemplo, Levítico, capítulo 20, versículo 10. Aliás, todo o capítulo 20 de Levítico vale a pena ser lido, mas nós vamos trabalhar apenas o versículo 10. Olha só o que o Senhor está falando aqui em relação aos adúlteros. Olha o que o Senhor está falando. Vamos ler a uma só voz. Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O que significa isso, irmãos?
que quando alguém lá na antiga aliança cometia o adultério, consumava o ato de adulterar contra uma pessoa, ele deveria ser morto. Ele e a pessoa, seja o homem ou a mulher. E é por isso que a gente vê uma situação estranha, quando o Senhor Jesus, ele recebe uma mulher que foi pega em flagrante adultério, João capítulo 8, mas tem uma coisa errada ali naquele cenário. Só levaram a mulher. Cadê o homem? A sociedade já protegendo o homem, a sociedade machista falou para o homem, vai embora, nós vamos só apedrejar a mulher. Mas o texto aqui está dizendo que ambos devem ser apedrejados. Aí você diz, pastor, isso está em vigor ainda hoje? Não, não está mais em vigor, mas eu quero dizer para você como Deus era zeloso. E como Deus é zeloso, porque Ele preza pelo casamento e pelo matrimônio, pela fidelidade do casal. Mas eu sei que esse texto é forte. Me lembro na época do seminário que uma pessoa quis pregar nessa passagem por ser um mandamento, mas ele achou que nós deveríamos aplicar essa palavra para hoje. Adulterou, morre. Aí você diz, pastor, não dá ideia, né, pastor? Lembra da Ananias e Safira? Mentiram ao Senhor na hora da oferta, e ambos morrem diante de Deus porque eles mentiram ao Senhor. Às vezes a gente diz assim, Deus mudou. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Mas esse texto é um alerta para nós. Vamos agora a Provérbios. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Versículo 32. A uma só voz também vamos ler. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. O que esse texto está alertando para nós? Você quer arruinar com a sua vida? Você quer acabar com a sua vida? Você quer destruir a sua vida? Adultera. Trai o seu marido. Trai a sua esposa. Destrói o seu lar. E você vai ser uma pessoa infeliz. O texto de Provérbios, no início dos seus primeiros capítulos, é um pai exortando o seu filho a fugir da mulher que está de espreita na esquina, que o convida para uma noite de amor, mas não é a sua mulher, não é a sua esposa. Portanto, irmãos, nós vimos até agora textos ligados à palavra de Jesus lá no versículo 27, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Êxodo capítulo 20, verso 14, ligado com a cobiça, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Levítico capítulo 20, verso 10, quando um homem e uma mulher fossem pegos em flagrante adultério, ambos deveriam morrer. E agora nós vemos Provérbios afirmando, quem está fora de si, só um louco, só uma louca, pratica esse pecado, atenta contra o Senhor e contra a sua família. Só quem quer se arruinar com a sua vida e com a sua reputação. E é interessante que para isso então, irmãos, nós precisaremos tomar algumas decisões. Querem um exemplo na Bíblia? Abra no livro de Jó. Jó capítulo 31. Jó capítulo de número 31. O primeiro versículo aqui de Jó, ele fala de um acordo, uma aliança que ele fez para não praticar o adultério. Só que agora Jó, ele já não está falando só do ato em si, de concretizar o ato, porque nós vamos ver nessa noite que adulterar não é só praticar o ato imoral. O adultério começa aonde, gente? No coração, na mente. E olha o que ele fala aqui, vamos ler? Jó 31:1. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Jó era casado. Jó está dizendo que ele fez uma aliança com os olhos dele, para não olhar com intenção impura para nenhuma outra mulher, e para não desejar nenhuma outra mulher, exceto a sua esposa. E Jó estava passando por uma prova tremenda, quando ele lembra esse fato. Mas olha só ainda o que a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 9. Vamos ver então aqui, Jó 31, de 9 a 12, vamos ver? Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela.
pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Jó está dizendo então que ele estaria em grande tragédia e ruína se ele olhasse para uma outra mulher que não fosse a sua esposa. E como eu disse logo na introdução, infelizmente hoje isso precisa ser aplicado também da mulher olhando o homem. Antigamente se falava assim, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Eu estou trazendo apenas uma constatação da sociedade. O homem, ele é atraído pelo visual. O homem sempre é atraído pelo ver. A mulher nem tanto por isso. A mulher, às vezes o homem, até a gente brincava entre nós, falava assim, o homem não precisa nem ser bonito. Se ele tiver um bom papo, uma conversa boa, ele conquista a mulher. Mas hoje está mudando isso, gente. Hoje as mulheres também estão sendo atraídas pelo homem, o homem está começando assim, vai descer, devemos cuidar, sim, cuidar da saúde, mas virou uma idolatria, um culto ao corpo, em todos os aspectos. Não é errado você praticar esportes, praticar exercício, mas toma cuidado, porque você pode estar defraudando alguém, você pode estar ofendendo a Deus, expondo o seu corpo de uma forma errada. Então hoje essa ideia, ela não se aplica apenas aos homens, conforme eu disse, a maioria dos textos parece que aplica o homem que é o adúltero, o homem é que toma a iniciativa de adulterar, a mulher é a parte fiel que permanece íntegra, mas infelizmente tem acontecido o contrário também. Infelizmente, por isso a palavra também é para todos os presentes aqui nessa noite. Muito bem, daqui a pouco nós leremos outros textos, mas vamos voltar lá em Mateus, Mateus capítulo 5. O Senhor Jesus então vai aprofundar, como ele já fez semana passada no texto que lemos, e ele vai no verso 28 dizer assim: eu, porém, vos digo. O que é que ele vai dizer? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Para ele, o adultério não é só a consumação do ato. Ir para a cama, praticar ato sexual com um homem que não é o seu marido, ou com uma mulher que não é a sua esposa. E no caso de solteiros, que daí a palavra talvez não seja o adultério, mas a fornicação, é você tomar posse de um corpo que não lhe foi entregue ainda. É forte o que eu vou dizer, mas às vezes você pode estar namorando alguém que não é a pessoa que Deus preparou para você, e você avançou o sinal, você está vivendo uma vida como se fosse marido e mulher, e se essa pessoa não for seu futuro marido, sua futura esposa, você está tomando posse de um corpo que é de uma outra pessoa que ainda vai casar com ela. Não é estranho? Você está se apropriando de um corpo que não é seu, Deus não te deu ele ainda. Imagine, você termina o namoro, avançou o sinal, aí você descobre que a pessoa, seja ele ou ela, começou a namorar uma outra pessoa, aí você diz assim, já conheço esse corpo, meu amigo está namorando com ela, ou ela está namorando com ele, mas eu cheguei antes. Parece que eu estou sendo um pouco irreverente, mas eu não estou sendo irreverente não, irmãos, eu só estou alertando para uma coisa que é muito séria, porque tem gente que acha que a palavra de Deus mudou, que hoje a gente não precisa mais falar sobre isso na igreja, nós precisamos falar. Jesus então está dizendo que o problema não é olhar a mulher, o problema não é olhar o homem. É pecado olhar a mulher olhar o homem? Não. Olhar com intenção impura. E alguns até brincam, que às vezes você inevitavelmente não conseguirá desviar o olhar de uma pessoa que está vindo na sua direção, mas o segundo olhar é o perigoso. O segundo olhar é aquela olhadela que você faz, aí você já não está olhando mais só por olhar, aí a sua mente, a sua imaginação já produz uma fantasia e você adultera, porque o seu coração vai criar algo em relação àquela pessoa. Então Jesus está falando aqui, quem olhar para uma mulher ou um homem com intenção impura no coração, já adulterou. A questão então é o quê? Intenção impura no coração. Onde é que nós devemos tratar então a questão do adultério primeiro? No coração. Por isso que Provérbios diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarde, pois, o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida.
E o Senhor Jesus, respondendo aos discípulos, uma outra questão, respondendo aos fariseus, melhor dizendo, sobre que os discípulos não lavavam as mãos para comer, mas na verdade eles não estavam tão preocupados ali com questão de higiene, não, eles queriam colocar Jesus em contradição. Jesus disse algo que serve para nós essa noite, sim, em relação a esse texto. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus capítulo 15, versículo de número 19. Todos também façamos a leitura desse texto. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Da onde é que vem o adultério? Do coração. Por isso que o Senhor Jesus está falando para nós essa noite. Eu, porém, vos digo, não é só consumar o ato. Não, pastor, eu nunca traí meu esposo ou a minha esposa, ou eu nunca me deitei com uma outra pessoa. Mas se você desejou, e por isso que eu digo que é só por graça e misericórdia que nós estamos aqui. Nós não estamos trazendo uma mensagem nessa noite moralista, dizendo que todo mundo aqui é pecador. Não é nesse sentido, somos pecadores sim. E devemos nos curvar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda a não pecar contra o Senhor, a ter misericórdia da minha vida. O Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas limitações, das minhas lutas, mas a palavra de Deus não muda. Às vezes eu tenho conversado com pessoas ao longo desses anos como pastor, e às vezes a pessoa diz assim: mas pastor, no meu caso não é diferente? Aí eu aconselho, eu escuto a história, e eu tento atender pastoralmente aquela pessoa, mas eu sempre parto do seguinte princípio, que é o que eu fiz semana passada. Você crê que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática? Você crê que as Sagradas Escrituras, então, ela é inspirada por Deus? Sim, pastor. Então o que eu vou falar para você não é da minha cabeça, é da palavra. O ideal de Deus para o casamento é o quê? Casou, só a morte separe. Casou, fidelidade um ao outro. E nós vemos então aqui o Senhor Jesus alertando. Da onde é que nasce então não só o adultério e outras coisas, mas tudo vem do coração. Vamos ver um outro texto, embora eu não passei esse para o pessoal aí da técnica, peço desculpas a eles, mas abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Carta de Tiago. Tiago capítulo 4. Vamos ler juntos o verso 1? Tiago 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Nós temos 3 inimigos, irmãos: a carne, o mundo e o diabo. A gente faz isso, mas não para brincar com uma coisa que é séria. Você não precisa do diabo para pecar. Você sabia disso? Então para de ficar colocando a culpa no diabo toda hora. É o diabo, pastor. O diabo é fogo. Ele é fogo mesmo. E ele veio para roubar, matar e destruir. Mas você é capaz de transgredir a palavra de Deus sem o diabo. Só com a sua velha natureza. O seu coração ainda que está sendo transformado todo dia. O mundo que fica nos seduzindo toda hora, mostrando para nós que sexo antes do casamento é joia, que ter parceiros depois que você se casa é muito bom. Esse é o valor que o mundo fala, mas não é isso que a Bíblia ensina. E nós somos caretas, quadrados, losângulos e o que você quiser pensar. Nós somos isto mesmo, porque a palavra de Deus diz para nós. Porque se você quiser se atualizar demais e se tornar uma pessoa muito contemporânea, mas pastor, veja bem, o mundo mudou, pastor, estamos no século 21, pastor, mas o que a palavra de Deus diz? Passará o céu e a terra, porém a minha palavra permanecerá. Porque se nós começarmos a moldar a palavra de Deus de acordo com o contexto em que nós vivemos, a coisa vai ficar feia. Já está, porque andam por aí já dizendo que o amor é livre. O importante é amar. Citam até Jesus. Jesus falou para a gente se amar livremente, sem restrições. Não é bem isso que a Bíblia ensinou. A Bíblia deixou bem claro desde o início como ele constituiu e orientou que a família deveria viver. Muito bem. Agora vamos voltar lá em Mateus, porque esse texto aqui é um pouco perigoso ao que vem na sequência. Mateus capítulo 5, agora vamos para o verso 29.
A palavra de Deus vai mostrar para nós que Jesus, ele mostrando a profundidade e a seriedade que ele está dando a esse tema. Ele fala assim no verso 29, e nós vamos ler o 29 e o 30 mais uma vez. Vamos lá? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está mandando então você arrancar o olho? É isso? O teu olho te faz pecar, você vai lá e arranca o olho. A tua mão esquerda está te fazendo pecar, você corta a mão, fica a maneta. É isso que Jesus está falando? Jesus está aqui dando um peso a algo que é sério, mas Ele não está ensinando nessa noite para nós automutilação. Houve pessoas no passado, inclusive um homem da história da igreja, Orígenes, que ele resolveu cortar na carne, literalmente falando, por causa que ele não queria pecar contra Deus, mas ele foi literalista. Existiram pessoas na história que se automutilaram, porque falou, não, Jesus falou, se o teu olho direito te faz pecar, arranca o olho. Se o teu braço direito te faz pecar, arranca o braço. É isso que Jesus está pedindo para você fazer nessa noite? Arrancar uma parte do seu corpo? Se automutilar? Não, irmãos. Toda vez que você ler essa passagem, lembre-se que o que Jesus está falando para nós não é mutilação, mas é mortificação da carne. Mortificação da carne. Você não precisa se automutilar, mas você vai desviar o olhar. Suas mãos não vão mais entrar naquele lugar, ou não vão apalpar aquela coisa. Seus pés não entrarão naquele lugar. Seus olhos não serão inclinados para aquele lugar. Seus ouvidos não pararão para ouvir aquelas coisas. E os seus lábios não serão usados para coisas erradas. Mortificação da carne. E a palavra de Deus ensina isso para nós. Vamos abrir em Colossenses? Uma das passagens que nos ensina isso, Colossenses capítulo 3. Todas as vezes que você passar por aqui e ler esse texto, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. E alguém te perguntar, mas vem cá, é literal? Jesus está mandando eu arrancar o meu olho, porque o meu olho direito está me fazendo pecar todo dia. Ele está pedindo para que você faça como Jó, fiz aliança com os meus olhos. O que a palavra de Deus diz? Que os nossos olhos são o quê? A lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Você está em perigo. Vamos ver o que Colossenses nos diz? Colossenses capítulo 3, versos 5 até o versículo 10. É isto que o Senhor quer que você faça, para não ter a transgressão do adultério, seja o adultério físico e concreto, ou o adultério que começa no coração. Mas a gente tem que tomar um cuidado, que eu não li o texto, mas Tiago também diz lá no capítulo 1, que como é que funciona a questão do pecado? Primeiro, você concebe, nasce lá nas intenções, na motivação, ninguém vê. Depois, dá a luz. E quem é que nasce? O pecado. E o pecado faz o que com você? Gera morte. É isso que acontece. Nós estamos trabalhando nesse aspecto, mas nós podemos aplicar em outros também. Vamos ver? Colossenses 3, de 5 a 10. Não é mutilação, é mortificação. Vamos ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos,
e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 5 diz o que para nós então? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É isso que Jesus estava falando lá. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Mas não é literal. Desvia. Existem pessoas, irmãos, que até são sinceras. Elas são sinceras. Elas dizem assim: pastor, eu não quero mais pecar. Pastor, está difícil. Pastor, eu estou enfrentando cada tentação nessa área. Eu tenho medo de trair minha esposa, de trair meu marido. Eu tenho medo de minha namorada descobrir que eu tenho outras, meu namorado descobrir que eu estou olhando para outros. Eu não quero brincar com isso. Mas sabe qual é o problema, pastor? São os ambientes que eu frequento. Eu não consigo sair de lá. Talvez você vai ter perna para quem tem. José do Egito ficou conversando com a mulher de Potifar. Ô, dona, não faz isso comigo não, dona. Eu sou homem, dona. Eu sou de carne e osso, dona. Se a senhora falar mais uma vez, eu não me responsabilizo, dona, pelo que eu vou fazer aqui, dona. Ele não fez isso, irmãos. Ele não quer saber se ela vai falar que ele não é homem, que ele não é chegado. Ele correu. E às vezes você vai ter que deixar a garota falando sozinha. O que aconteceu? Você foi embora tão depressa? Pois é, eu não quero pecar contra o meu Deus. Talvez você vai deixar o seu namorado falando sozinho: nossa, o que aconteceu? Você me mandou embora tão depressa. Porque eu não quero pecar contra o meu Deus. Que foi lido nessa noite em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Que nós devemos o quê? Ter o nosso corpo em santificação e honra. A vontade de Deus é a nossa santificação. E nós devemos ter essa vida santificada no corpo. Também nessa área. Irmãos, vocês sabem disso, vocês assistem televisão, vocês olham as mídias digitais, quantas histórias, quantas tragédias estão acontecendo na sociedade por causa de traição, de adultério, de fornicação, de sexo antes do casamento, sexo entre homens e homens, sexo com mulheres, sexo de todas as naturezas, fugindo daquilo que Deus ensina na palavra. É sério, irmãos. Os nossos filhos estão correndo risco. Eu e você estamos correndo riscos. É muito sério. Não é brincadeira. Jesus está alertando para nós do perigo que está por acontecer e já tem acontecido em muitos lugares. Mas Jesus vai apresentar para nós esse texto, um segundo eu, porém, vos digo. Vamos voltar lá. Percebam, irmãos. Jesus não está te ensinando nessa noite a se automutilar, mas a você fazer morrer a sua velha natureza. E Ele te dará todos os meios para você fazer isso, a começar pela sua palavra. E você terá que ter coragem para mudar sua rotina, seu jeito. Ah, pastor, tal lugar que eu ando, tal lugar que eu frequento, é um local que eu sou muito seduzido, eu sou muito tentado naquele lugar. Para de ir lá. Simplesmente assim, desiste, muda a sua agenda. Seus amigos não vão entender. As pessoas vão dizer: mas você não sai mais com a gente. E o happy hour, e aquela festinha, e aquela baladinha. Eu não frequento mais esses ambientes, porque isso não agrada ao meu Deus. E eu sou fraco, eu sou fraca. Se eu vier aqui, eu vou ceder, e eu vou tentada, vou cair. Então eu vou fugir da aparência do mal. Não tem outra explicação, irmãos. Não tem como você ter uma vida santa e reta diante de Deus, que você quiser andar nesse mundo. Nós não fomos tirados do mundo. Jesus disse que nós devemos ser guardados do mal, mas você tem que estar revestido da armadura de Deus, porque as coisas lá fora estão feias. Ah, os homens casados dizem: ah, pastor, já passei dessa fase, sou casado. Você sabe o que eu estou falando, a tentação continua. Ah, pastor, sou casada, pastor, já estou bem resolvida, mãe de filhos, uma mulher madura, mas a tentação continua. Ninguém está isento. Ninguém está isento. Mas Jesus falou segundo eu, porém, aqui. Já que Ele está falando tão bem para preservar o casamento, para preservar a família, Ele vai tratar um assunto que depois a gente terá que ler um segundo texto aqui. Olha só o que nos diz agora o verso 31. Vamos ler mais uma vez? 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. À luz desse texto,
e do outro que nós vamos ler daqui a pouco, não é que você não tem opção, adulterou, separou. Existe ainda uma segunda opção, o perdão, a reconciliação. Deus pode restaurar um casamento, mesmo acontecendo uma tragédia de um adultério no meio de um casamento. O casal pode escolher o caminho do perdão. É difícil, mas é possível. Mas a única situação em que Deus permite o divórcio na Bíblia é adultério. Não tem outra. Tem uma outra sim, numa outra situação, mas eu não vou trabalhar isso hoje, que é deserção. 1 Coríntios capítulo 7. Quando o apóstolo Paulo, falando para as pessoas lá que estavam pensando, tem que se separar do marido, da esposa, para ser mais crente, para ser mais santo, ele falou, não, se o teu marido consente em viver com você, mesmo que ele não é crente, conviva com ele, santifica o teu marido, santifica os teus filhos, mas se o teu marido te abandonar, você está livre. Está lá, deserção. Mas não vamos trabalhar isso hoje, vamos trabalhar a questão do adultério. A única exceção para divórcio na Bíblia é em caso de relações sexuais ilícitas. Mas se a pessoa que foi vítima do adultério, ela falar, mas e se eu quiser perdoar? Se eu quiser caminhar o caminho do perdão? Ela pode. Ela não está obrigada a fazer. Então eu vou ler novamente uma parte aqui do texto, e eu vou propositalmente excluir uma parte do versículo. Não é que eu estou acrescentando ou tirando da palavra não, só para você entender. Preste atenção no versículo 32. Eu vou ler. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu tirei a exclusão, a exceção para a regra de ouro de Deus aqui. Se você se separou, ou se separar da sua esposa ou do seu esposo, por qualquer outro motivo, o feijão queimou, incompatibilidade de gênero, ela não sei o quê, ela jogou a toalha no chão, aperta a pasta de dente em cima. Eu sei que essas coisas são tudo até engraçadas, né, jocosas. Não, a gente não bate, pastor, acho que a tampa não encaixa na panela, nós somos muito diferentes, e sem estresse, vamos lá no cartório, anula tudo e vida que segue. Já tem gente que casa pensando no divórcio. O divórcio tinha que ser um acidente, um atropelamento frontal de uma carreta, passando por cima de você, para você entender a gravidade da coisa. Divórcio não é brincadeira não, irmãos. Deus não criou o homem e a mulher para viverem como marido e mulher, para pensar no divórcio, até o fim, até que a morte os separe. Quando o pastor é chamado para uma situação como essa, como eu tenho que aconselhar um casal que está em crise, eu sempre digo para o casal, da minha boca vocês nunca vão ouvir, se separem. Eu gosto muito de uma outra palavra, que é parecida com separação. Eu gosto da palavra superação. Mas se o casal chegar para mim e falar assim, muito obrigado, pastor, mesmo assim, nós vamos nos divorciar. Eu falei, meu trabalho acaba aqui. Eu sou pastor e não sou advogado. Vocês precisam contratar um advogado. Não vou mais cuidar de vocês. Mas vocês serão chamados à disciplina na igreja. Porque vocês estão quebrando o mandamento de Deus. Hoje não se fala mais disso, né, irmãos? Hoje pastor, peraí, né, pastor? Não precisa ser tão radical assim. Eu não estou sendo radical, irmãos. Foi Jesus quem disse. Eu só estou transmitindo para vocês as palavras de Jesus. Vamos abrir Mateus capítulo 19, para ampliar um pouquinho essa compreensão. Mateus 19. Num outro momento, o Senhor Jesus recebeu a visita de alguns fariseus. E eles testaram Jesus. A pergunta não era para aprender, era a pergunta para colocar Jesus em contradição. Aliás, o que os fariseus mais gostavam de fazer era pegar Jesus na curva, mas nunca conseguiram. Jesus sempre saía por cima. Eles nunca conseguiram. Mas vamos ler juntos? Eu quero que você leia comigo do versículo 3 até o versículo 9. Vamos lá? Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: pois esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar?
Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus repetiu o que ele já tinha dito lá. E eu vou ler agora como eu fiz no versículo 12, lá de Mateus 5. Eu vou ler o 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Eu só excluí a exceção. Mas eu não posso excluir a exceção, porque Jesus disse ela. Eu só estou fazendo isso propositalmente. Em que circunstância, então, o divórcio pode ser utilizado? Adultério. Mas, se a vítima disser: eu vou perdoar, eu vou dar a segunda chance, a Bíblia também diz que ela pode fazer isso. Isso é uma questão muito pessoal de cada um. Quando eu tenho que lidar com uma situação como esta, como já tive infelizmente que lidar algumas vezes, eu sempre me dirijo a uma pessoa que sofreu a traição. Você tem duas opções. Você pode se divorciar, porque você está livre para fazer isso, à luz da palavra, ou você pode perdoá-lo. E vou dizer, as duas decisões terão consequências muito sérias. Porque vamos imaginar que você opte pelo perdão. A esposa vai perdoar o marido que traiu, ou o marido perdoa a esposa que traiu. Talvez o resto da família não vai te entender. Talvez o resto da sua família vai virar as costas para você. Você é trouxa, você é boba, você vai dar uma segunda chance para ele, você vai dar uma segunda chance para ela. Eu vou dar. Porque eu amo, porque eu a amo, porque foi algo terrível, machucou, apunhalou-me pelas costas, mas eu vou caminhar no caminho da reconciliação. Mas também se ela disser: não, eu vou me separar. Você não pode julgar a pessoa se ela fizer isso. Apenas em que situação? Em caso de relações sexuais ilícitas. Mas e hoje, gente? Como é que funciona o divórcio hoje? Qual foi a pergunta que os fariseus fizeram para Jesus, que está aqui no comecinho do versículo 3 aí, né? No versículo 3 mesmo, uma pergunta que os fariseus fizeram para Jesus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então você pensa o que você quiser. Ela não torce para o mesmo time que eu, vou separar. Eu sei que eu estou exagerando aqui, tá? Ela não gosta de massa, eu vou me separar. Ela detesta pescaria, aí eu vou me separar. Sabe assim, às vezes você vai perguntar, e hoje, olha só como o diabo é sutil. O diabo é sutil, irmãos. Você conversa às vezes com situações assim: não, mas veja bem, nós separamos numa boa, nós somos amigos. Nós continuamos amigos. Só não estamos mais como marido e mulher. Ela é minha amiga, a gente sai para um happy hour, a gente sai para uma festinha, os nossos filhos são amigos, tem um quarto para o meu filho na minha casa, agora tem um quarto para o meu filho na casa dela, está tudo bem. Seu filho já chegou em casa contando para você que o coleguinha dele tem 2 quartos? É o que está acontecendo hoje. Ô pai, o meu amiguinho falou que ele tem 2 quartos, 2 videogames, 2 bicicletas. Mas por que tudo em dobro? É porque o pai e a mãe se separaram, então ele até está achando da hora, porque ele passa 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Irmãos, tudo bem que isso é uma forma que pode apaziguar, atenuar o trauma do divórcio para uma criança, para um filho, que o casal não pensa nisso. Na hora, eu não aguento mais. E alguns ficam com os filhos só para manter a aparência. E quando os filhos vão embora, o casamento acaba. Ainda que o mandamento esteja falando de adultério, essa palavra se aplica para todos nós nessa noite. Se aplica à minha vida, à vida da minha esposa e a você também nessa noite. O Senhor Jesus, Ele disse lá então: eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher, ou se você olhar para um homem, com
intenção impura no coração. Qual o problema então, gente? O problema é o coração. Porque você pode olhar para uma mulher, você pode até falar, aquela mulher é muito bonita. Aquele homem é um moço bonito, aquele homem é um... Ok, se você está cônscio, você consegue fazer isso, sem a sua mente levar você a pensamentos impuros, lascivos. Esse não é o mandamento, é proibido olhar para a mulher, não olha para a mulher, não pode olhar, proibido olhar para o homem. Então, não é assim que a palavra de Deus está dizendo. É proibido olhar com intenção impura. Nós poderíamos aqui ampliar para outras coisas. Nós temos, por exemplo, pedofilia. Terrível, não, gente? Tem adulto que fica olhando para a criança, mas com outros olhos. Não está admirando a criança. Está maquinando, fantasiando, uma coisa absurda, bestial, maligna, contra uma criança. Desvio mesmo de conduta. Porque não estão glorificando a Deus com o corpo que receberam. É pecado fazer sexo, irmãos? Não, Deus que criou o sexo, não foi o diabo não, viu gente? Tem gente que diz que foi Deus criando o homem, quando chegou na parte de sexo, ele falou assim, diabo, essa aqui é com você, faz aí, faz essa parte aí que eu não vou fazer não. Eu sou muito santo, eu sou muito puro. O sexo é uma bênção, no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. O sexo é uma bênção. Deus fez para a procriação e fez para o prazer do homem e da mulher. Querem ver um texto maravilhoso que a gente fica às vezes com o rostinho meio vermelho? Mas devemos ler. Vamos lá em Provérbios mais uma vez. É assim que os casais devem viver, nessa dinâmica. E tomando cuidado, vigiando o tempo todo, o homem e a esposa, os jovens também, para não defraudarem, para não ofenderem a Deus, para não tomarem posse daquilo que não é seu. O que a palavra de Deus está falando aqui para o marido e para a esposa? Olha só, Provérbios capítulo 5, a partir do nosso texto aqui, versículo 15 e também até o versículo 19. Vamos ler juntos? Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosas. Sacia-te em seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Mas com quem eu tenho que fazer isso? Com a mulher da minha mocidade, com o homem da minha mocidade, com o meu esposo, com a minha esposa, até que a morte nos separe. Jesus, quando deu um tom mais profundo para esse mandamento, ele estava querendo nos alertar da importância da família, o quanto é importante a vida íntima do casal, mas dos perigos que andam rondando a nossa casa, todo dia, toda hora, todo instante. E é uma coisa sutil, silenciosa, e que às vezes você não se dá conta, e quando você vê, seu coração já está adulterando. E se você não vigiar, isso pode ganhar corpo, ganhar força e pode vir até a um ato físico e concreto. Mas aí você diz assim, não pastor, não chegarei a tanto. Mas Jesus disse que se você pensou no coração, já é adúltero também. É igual semana passada, pastor, falar que eu sou assassino é muito forte, pastor. Mas a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Não é a justiça do Brasil que disse isso. É o Rei dos Reis. Portanto, o que Deus quer nos ensinar nessa noite é que essa passagem, embora seja difícil, pesada, e eu fiz questão de ler com vocês todos esses textos para que você seja fundamentado nas Escrituras, de que o casamento é algo lindo, santo, e você deve glorificar a Deus no seu casamento, sendo fiel ao seu esposo, sendo fiel à sua esposa, esperando a hora certa para você tomar posse do corpo da sua namorada ou do seu namorado, porque o sexo é lindo, na hora certa, no lugar certo e com a pessoa certa. Se você fizer algo fora do casamento, antes de se casar, é uma palavra que não se usa mais hoje, fornicou. Se você é casado, está tendo experiências sexuais
fora do seu casamento, você é um adúltero ou uma adúltera. Teve um caso na igreja de Corinto, que os grupos familiares em breve passarão por esse capítulo, muito grave. Um jovem tinha relação com a madrasta. Toda a igreja sabia. Ninguém fazia nada. O apóstolo Paulo precisou escrever uma carta e falou assim: tem uma pessoa aí abusando da mulher do pai dele e vocês não estão fazendo nada. Se vocês quiserem ver como que Deus leva tão a sério isso, eu estava hoje à tarde compartilhando isso com a Rosângela, eu só li o versículo 10 de Levítico 20, não foi? Leia o capítulo inteiro. Você vai ver lá o que Deus fala, o que tem que fazer com quem avança na parte sexual com outras pessoas da própria família, outras pessoas da sociedade. Você vai ficar assustado. A Bíblia é extremamente atual. E nós, nesta noite, estamos sendo exortados pelo Senhor nesse sentido.